Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal da Biel Maria, mais uma análise pós-jogo. Hoje não tem muita graça não, porque o jogo não permite a gente não ter graça, né? Hoje o jogo não permite a gente falar do jogo, infelizmente, né? Eu queria muito falar do jogo hoje. É assim, é daquele jogo que a gente fala que se o Corinthians perde na bola, a gente fala, pô, não tinha muito o que fazer, né? De fato, o Corinthians não foi melhor, o Mirassol foi melhor, mereceu ganhar. Eu até acho que o Corinthians não fez de fato uma boa partida, acho que fez uma partida abaixo. Não acho que foi o pior jogo do Diniz, por exemplo, no comando como técnico do Corinthians. Eu ainda acho aquele jogo contra o Vitória pior do que esse. E obviamente que hoje o assunto principal é a arbitragem, gente. É a arbitragem. O Corinthians foi prejudicado em nos três lances capitais da partida, o Corinthians foi prejudicado. E aí perdeu, tomou desses três lances. Os três estão interligados e dois lances são lances diretos da arbitragem, de gol, dos gols do Mirassol. Os dois gols do Mirassol foram irregulares. É isso, gente, é fato. E é brigar com a imagem. Você falar que não, que tudo mais é brigar com a imagem. Tudo bem, você aí, óbvio que vai ter palmeirense, vai ter São Paulino, vai ter qualquer tipo de o microfone tava meio baixo, né, rapaziada, perdão. Enfim, vai ter qualquer tipo de gente, assim, falando que é choro, que é isso mesmo, que não tem que chorar, que não tem que reclamar. E é óbvio que você não pode cair nisso, porque a gente sabe o que aconteceu com o Corinthians hoje, gente. Hoje o Corinthians foi operado do primeiro ao último minuto. Agradecer mais uma vez, né, o grande Matheus Candansan, que é um péssimo árbitro, é mais um dos péssimos árbitros que saem da Federação Paulista de Futebol, que é o maior chorume hoje, é o maior produtor de lixo radioativo que existe no futebol brasileiro e no futebol mundial, né. Eu acho difícil uma federação de futebol produzir tanto árbitro de merda que nem a FPF faz. Eu acho nenhum árbitro de futebol no Brasil bom. Fala, puta, esse cara é bom. Eu acho que o melhor é nota 6, ou nota 6 ou 5. Mas o melhor da Federação Paulista de Futebol é o Klaus, que é nota 1, pra vocês terem uma ideia. Então é absurdo, de fato, o que a Federação Paulista de Futebol faz. E esse Matheus Candansan, obviamente que ele é árbitro de futebol, porque ele é da FPF, é da Federação Paulista. Se esse cara nasce em Roraima, com todo respeito ao pessoal de Roraima, se esse cara é um árbitro vindo da Federação de Roraima, ele tava nesse momento apitando o Sampaio Correia e AP na série D, entendeu, gente? Esse é o nível desse cara, só que ele tá na FPF por quê? Porque ele deve ser amigo de alguém e porque a FPF é poupa em circunstância a maior federação de futebol do futebol brasileiro, porque tem 300 times na série A, 300 times na série B, vamos bater palma pra eles e essa porcaria, só produz hábito de porcaria. Rafael Klaus, o Candansan, esse Candansan é horrível, eu nunca vi um jogo do Corinthians que ele apitou bem, é horrível, o árbitro péssimo, tem aquele Flávio, não sei das quantas, que ontem no Clássico Mineiro fez um trabalho de merda também, tem a Edna no Brasileiro do ano passado, que também fez um jogo péssimo também contra o Corinthians, também teve aquele jogo. Também teve aquele árbitro lá do jogo contra o São Paulo no Paulistão também, que é um cara meio novo, que eles estão tentando emplacar, que se não me engano já tá apitando o Brasileirão também. É outro árbitro de merda. Então, ou seja, gente, só tem árbitro ruim no futebol brasileiro, no futebol paulista, no futebol brasileiro como um todo, mas especificando aqui no futebol paulista, porque esse grande Matheus Candansan é um árbitro paulista, né? E é isso, gente. Primeiro de tudo, já falei um monte de coisa, né? Mas enfim, no primeiro de tudo, agora sim vou pedir pra você se inscrever, pra você deixar seu like, pra você deixar seu comentário aqui embaixo. Fala comigo aí, fala aí o que você achou dessa arbitragem, né? Provavelmente você achou uma grande porcaria, uma grande bosta, se você é corintiano, com certeza. E obviamente me siga nas outras redes sociais, que tá sempre aí embaixo na descrição, tá sempre no comentário fixado. Passa lá no Instagram, no Twitter, no TikTok também, me segue, curte as publicações lá, me ajuda. E também, obviamente, não se esquece de passar lá na Elevix Stores, usar o cupom Biel, comprar um copo pra você, comprar um copo pra sua mãe, especialmente, né? Dia das Mães, próximo domingo. Então compra aquele presente pra ela, usando o meu cupom, que aí você me apoia e, obviamente, apoia da rapaziada de lá e dá um presente legal pra sua mãe. Corintiano, ou não, né? Porque também tem de outros times. Então, gente, como eu disse, não tem muito o que falar do jogo, Hoje o vídeo vai até acabar sendo um pouco mais rápido, eu não consigo nem dizer pra vocês quem foi o melhor jogador do Corinthians em campo hoje. Provavelmente vai ser o Dieguinho, porque ele fez o gol, mas não que ele tenha feito também uma partida espetacular. Nossa, o Dieguinho entrou e mudou a cara do jogo. Acho que passou muito pela saída de alguns jogadores que esses sim estavam afundando o Corinthians, né? Partida tenebrosa do Matheus Pereira, começou bem, né? Acho que fez uns 4, 5 jogos ali em sequência que realmente era muito... conseguiu agregar
o Corinthians, eu até achava ele que seria titular da equipe do Corinthians, principalmente com o Dorival Júnior, mas aí depois da lesão o cara voltou péssimo, brincadeira, velho, o cara não consegue acertar mais um passe vertical, o cara não acerta mais nada, não marca, não corre, tá difícil. O Alan também é entre altos e baixos, né, o último jogo que ele jogou de titular no domingo passado contra o Vasco, ele foi bem pra caramba, hoje foi péssimo de novo. Então assim, gente, é uma coisa que é inacreditável a inconstância dos jogadores do Corinthians. O André Ramalho, gente, eu desisti já de falar do André Ramalho, eu cansei desse cara. É um dos 3 piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Corinthians, acho que só não é pior que o Robson Bambu, com certeza é um dos que mais irritou também, porque todo jogo que ele joga parece que o Corinthians toma gol, e o Corinthians tá o quê? 7 jogos sem tomar gol com o Diniz, tava invicto ainda. Obviamente que esse cara pisou em campo, deu merda. 3 minutos de jogo, ele já tava atrasando o lado do Corinthians, errando passe e tudo mais. É um cara que não consegue pular. Eu nunca vi um zagueiro que não tem impulsão, gente. Eu nunca vi um zagueiro que não tem impulsão. Esse é o caso do nosso grande André Ramalho. Um zagueiro que não tem impulsão. O cara não consegue pular. O jogador do Mirassol que era pra ter sido expulso, e era pra ter sido expulso mesmo. Não cai nessa de, não, mas nem pegou, nem foi solado. O que tinha que acontecer então ali com o jogador do Corinthians? Tinha que ter quebrado o tornozelo, tinha que ter virado o pé ao contrário, virou Curupira, rompeu os ligamentos do tornozelo, é isso que tinha que acontecer, não, aí é expulsão, aí se rompeu, se o pé do jogador do Corinthians caiu, aí pode expulsar, mas caso contrário, não, é amarelo só. O VAR também é uma grande graça, né, que eu não sei o nome desse VAR horroroso também, mas obviamente entra também na conta do Matheus Candancê, que em campo é fraco, sempre foi fraco, e obviamente que entra na conta do VAR, porque chamou no lance da expulsão, que pra mim era pra ter sido expulso, porque carrinho por trás, gente. Os cartões amarelo e vermelho surgiram na Copa do Mundo de 1970 para uma forma de punição dos jogadores, para punir os jogadores porque de faltas mais graves, mais pesadas e tudo mais. Em 1970, há 56 anos atrás. E desde então, desde aquele jogo, carrinho por trás é pra vermelho, gente. Não é porque... Obviamente que... E não tocou na bola o jogador do Mirassol. Se tivesse tocado na bola e depois no jogo... Agora eu não lembro quem sofreu a falta, se foi o Ranieri ou se foi o Matheus Pereira. Acho que foi um dos dois. Não importa. Obviamente se tivesse tocado na bola e depois no jogador do Corinthians, Ranieri ou Matheus Pereira, aí é um lance que de fato não é vermelho. Mas não tocou na bola. Tocou só o jogador do Corinthians. Carrinho por trás. E o que tinha que acontecer então? Tinha que explodir a perna do jogador do Corinthians, né? Tinha que torcer o contrário. Tinha que cair no chão ali. Aí todo mundo fala, não, é pra expulsar mesmo, rapaz. É isso aí. Acertou o Candança. E no pênalti, no lance do pênalti. É absolutamente inacreditável o que acontece, velho. É um lance que o jogador do Mirassol passa entre os dois jogadores do Corinthians, que não pode tomar esse drible, né? Com todo respeito ao Alan e ao Bidu. A única crítica pra mim a eles nesse lance é essa, que não pode tomar esse drible. Mas tem o contato normal do jogo, tanto por cima quanto por baixo. É uma coisa normal do jogo. Ele caiu no chão, o juiz marcou pênalti na mesma hora e a porcaria do VAR, que tava tão disposta a aparecer ali no nosso querido cartão vermelho, né? Não chamou, nem chamou, sendo que era no mínimo pra lance do VAR chamar pro cara ver direito. Contra o Corinthians isso acontece direto, né? Com o Corinthians já cansei de ver lance de pênalti. Não, mas vem aqui que eu acho que não foi pênalti. Opa, vamos lá ver. Aí tira o pênalti. Mas pra gente não tem isso, né? Brincadeira, gente. De deixar o cara maluco da cabeça. E obviamente que ele fez o gol, não teve jeito. E no segundo gol do Mirassol também teve falta. O Galo levou um puta pisão. E não foi tipo, a falta aconteceu 60 segundos antes. 60 segundos antes. Não, aconteceu literalmente o quê? Uns 10, 15 segundos, no máximo 15 segundos antes do gol. Acho que nem isso foi, acho que foi uns 10 segundos só. Na frente do juiz, ele não viu. Deixou a bola rolar e, obviamente, o cara que era pra ter sido expulso fez o gol, porque a vida é uma bosta. A vida é uma ironia de merda, né? Porque o cara que era pra ter sido expulso corretamente foi expulso no campo. Só que o VAR, que adora, que obviamente também entrou pra prejudicar o Corinthians hoje, anulou, chamou o cara pra anular o cartão vermelho, mas não chamou pra anular o pênalti e também não chamou pra ver a falta ali que o Garro tinha sofrido na origem do segundo gol do Mirassol. E o Corinthians tomou 2-0. E aí, gente, o torcedor já meio que tinha que largar, foi, puta, já era agora, né? Porque o time, num pênalti mal marcado, um jogador que é pra ter sido expulso, e esse lance do segundo gol do Mirassol, que foi falta no Garro, a gente viu mais no intervalo, né? No replay da televisão.
Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? A equipe do Corinthians, cara, o mental dos caras não é muito bom já do Corinthians, já, né? Nesses jogos assim mais comuns de Brasileirão e tudo mais. Já não é lá essas coisas. Então, gente, aí a gente sabia que, puta, era muito difícil buscar, nem que seja só o empate. E não conseguiu buscar, gente. A última vez que eu nem lembro a última vez que o Corinthians virou um jogo. Você lembra? Eu não lembro. Então, obviamente que a vitória já não ia vir, então a gente já tava negociando com o empate, mas nem isso conseguiu criar, porque o segundo tempo também foi muito abaixo. Já era esperado, o mental do Corinthians é essa porcaria aí, gente. Eu não esperava que o Corinthians fosse conseguir nem um empate hoje. Conseguiu fazer o gol ali, tudo bem que contou meio com um desvio ali pra sorte do Dieguinho. Mas mesmo assim, o Corinthians não criou o suficiente pra empatar o jogo no segundo tempo, gente. Assim, era óbvio que isso ia acontecer e é óbvio que isso prejudicou o Corinthians também. A arbitragem completamente tendenciosa. O Corinthians foi roubado hoje, gente. Hoje o Corinthians foi roubado, não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem argumento contra isso. É comprovado, a gente viu. Ainda tem comentaristas, supostos comentaristas de arbitragens imparciais. Tem um que comenta numa rede de televisão aberta que eu nunca vi ele falar uma coisa a favor do Corinthians, nunca. O jogador do Corinthians aparentemente pode ser alvejado por 50 tiros dentro da área que ele vai ter a pachorra de dizer que não foi nada, que é pra seguir o jogo. Eu tenho essa certeza que esse cara ia falar uma besteira dessa, porque eu nunca vi ele comentar nada a favor do Corinthians. Inclusive aquele pênalti de merda que o Corinthians, que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil de 2020, que o Piton tava correndo de costas e tocou no braço dele, ele teve a pachorra de dizer no dia que foi pênalti. O cara tava de costas, não tava vendo a bola tocou no braço dele, que tava em movimento natural, não tava aberto, não tava nada. Ele teve a pachorra de dizer que foi pênalti. Hoje ele de novo falando que foi pênalti, que não era pra expulsar. Enfim, inacreditável, né? É incrível, é tudo macumunado, né? É assim, é isso aqui, é todo mundo junto pra prejudicar o Corinthians. Como eu disse, o Corinthians não fez um jogo bom. Apesar de eu não ter achado o pior jogo com o Diniz, não fez um jogo bom, mas nada justifica ser completamente lesado dentro de campo, gente. Talvez, se não tivesse sido lesado, o Corinthians perderia normalmente, porque talvez o Mirassol tivesse jogado melhor, mas talvez não. Talvez o Corinthians, se tivesse com um jogador a mais, se o pênalti tivesse sido anulado, se a falta tivesse marcado o segundo gol, o Corinthians teria ganhado de 1-0, por exemplo, com esse gol do Dieguinho aí que desviou, talvez. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? O Corinthians perdeu por conta da arbitragem. O Corinthians perdeu por conta da arbitragem. Então foi uma coisa, um acaso que aconteceu. Não é que o Corinthians já estava perdendo de 2-0, com 2 gols normais, com um lance que não foi para expulsão, ou que expulsou e não voltou, e depois aconteceu os erros que prejudicaram o Corinthians. Aí você fala, não, poxa, o Corinthians já tava tomando 2-0, velho. Mesmo com essa ajuda da arbitragem, acho que não ia ganhar o jogo. Mas não, o Corinthians perdeu por conta dos erros da arbitragem. É fato. Não tem o que dizer. Não tem argumento contra isso, gente. E aí entra muito no que a gente tava falando. Que a gente já fala há muito tempo, que eu já falei aqui no canal, que você já deve ter visto aí nas suas redes sociais. Se você me segue, eu já deve ter falado, já deve ter visto eu falando principalmente lá no Twitter. Que, cara, não existe. Não só eu falo, né? Obviamente, a maioria das pessoas fala que o Corinthians não tem poder nenhum de bastidor, né? O Stable é um morto-vivo. O Marcelo Paes, coitado, deve ser um coitado nas reuniões da CBF, né? Ele deve ser o último a falar. Acho que até o presidente da Chapecoense deve falar primeiro que ele. Então, assim, gente, não tem o que fazer. O Corinthians vai chegar, vai mandar uma mensagem vai chegar o Marcelo Paes daqui a pouco na entrevista coletiva falando: o Corinthians assim, foi extremamente prejudicado, vamos fazer uma denúncia à CBF. O que é mínimo, é o mínimo a se fazer, né? É o mínimo a se fazer. Mas os caras na CBF devem pegar esse papel que o Corinthians envia pra eles, devem imprimir e devem limpar a bunda, velho. Essa é a moral que o Corinthians tem na CBF, gente. Essa é a moral que o Corinthians tem na CBF, pra vocês terem uma noção. Eu tenho certeza. Só você ver o que o STJD faz com o Corinthians. É punição por fase no telão. É só o Hugo Souza que perde 2 jogos por criticar a arbitragem, sendo que no jogo seguinte, um jogador da equipe adversária do Corinthians criticou a arbitragem até pior e não tomou nenhuma punição. É o Corinthians que toma punição por drone. O Corinthians vai ter que contratar agora uma linha uma defesa antiaérea pra derrubar drone. É umas coisas assim que é inacreditável, gente. É umas coisas assim que é inacreditável, que só acontece com o Corinthians, porque o Corinthians não tem nada de bastidor. O advogado do Corinthians deve ser um coitado, os dirigentes do Corinthians são os coitados, e quem toma é o torcedor, que obviamente não pode reclamar, porque se reclamar é reembolso, se reclamar tá chorando à toa. Os dirigentes tentam falar, ninguém escuta, como eu disse, vai chegar na reunião da CBF com os 20 clubes da Série A. O presidente da CBF, que é um outro marqueteiro, que também só faz média, senta na ponta da mesa, aí desse lado aqui senta a Leila, desse lado aqui senta o presidente do Flamengo, vai
pra lá, o Marcelo Paes senta numa cadeirinha de plástico, assim, aquelas que não, não tem nem encosto, é aquelas que é uns banquinhos mesmo, ele deve sentar no banquinho, na ponta da mesa, assim, vai ter que levantar a mão pra falar e fala os outros 19 clubes primeiro na frente, inclusive Chapecoense, o Mirassol, hoje a gente teve a prova que o Mirassol tem mais poder de bastidor que o Corinthians, né, porque eu nunca vi o Corinthians roubar dessa forma o Mirassol, também faz tempo que o Corinthians não rouba ninguém, pra vocês terem uma ideia. Nunca vi o Corinthians roubar tanto assim quanto o Mirassol. Enquanto foi a favor do Mirassol hoje. Então isso já prova que se chegar lá na CBF, o Mirassol deve ter mais moral pra falar com o presidente da CBF, com a rapaziada de arbitragem e tudo mais, do que o próprio Corinthians, que usa mais tablet que o Marcelo Paes. Então assim, gente, é isso. Essa é a galera que tem mais moral. O Corinthians hoje deve ter menos moral até que alguns clubes da Série B. De pegar, por exemplo, a galera que acabou de cair, o Fortaleza, o Ceará, o Sport, deve ter menos moral deve ter mais moral que o Corinthians. Então assim, gente, e obviamente que isso também é tudo compactado na imprensa, Aí você vai assistir agora o programa do André Rizek, ele vai falar que não era pra expulsar, ele vai falar que foi pênalti pro Mirassol, que o pênalti foi bem marcado e que não foi falta no Garro no segundo gol da equipe do Mirassol. Ele vai falar isso. Eu tenho certeza, se não vai falar tudo isso, pelo menos uma certeza eu tenho, que ele vai falar que não foi pra expulsar. Isso eu tenho certeza que ele vai falar que não era pra expulsar. E do pênalti ainda tá arriscado ele falar que não era pra expulsar, que era pênalti mesmo. Eu tenho certeza que vai falar isso. É isso, gente. Ele diz ser corintiano, né? André Rizek que diz ser corintiano, né? Se ele é corintiano, eu sou palmeirense. Eu sou flamenguista, eu sou São Paulino, eu sou torcedor do Cruzeiro, eu sou torcedor do Inter. Se ele é corintiano, eu sou torcedor do Inter. Então é isso, gente. E aí entra também, né? Quem que vai chegar lá? Amanhã vai chegar o Vessone naquele famoso programa dele lá que ele faz no Band Esporte, que tem 2 São Paulinos e um Palmeirense, os caras vão dar risada da cara dele. E eu não tô criticando o Vessone, não, gente. Eu acho o Vessone muito bom jornalista, inclusive. Só que o problema é essa moral que a gente tem, que eu jornalista corintiano, tenho. A verdade é que eu deveria ter feito uma faculdade de NPC, faculdade de engenharia. Nada contra a rapaziada que faz engenharia, que faz administração, né? Obviamente. Vocês têm mais vida garantida do que eu, que, por exemplo, vou passar fome, né? Por a gente sendo jornalista. Você que faz administração tá indo na minha cara, porque no estágio você deve ganhar por exemplo, faz um estaginho fora, deve ganhar 3K por mês. Eu ganho quanto? Eu ganhei isso, né, gente? Aqui no YouTube eu não ganho nada, por exemplo. Então, entendeu? Quer dizer, você tá rindo na minha cara aqui, que eu tô passando raiva à toa, entendeu? Esse é o ponto. Às vezes é mais fácil ser garantido que tentar um lugar ao sol sendo corintiano, jornalista, porque essa porra, você vai falar que o Corinthians foi roubado hoje, pra falar, tá, beleza, mano. Aquele abraço. E na terça-feira já vai estar todo mundo falando do que aconteceu no jogo da Libertadores, no jogo da Copa do Brasil, o que aconteceu na mata-mata da Champions League. Ninguém vai lembrar que o Corinthians foi assaltado hoje, entendeu, gente? Esse é meu ponto. E já falei, o cachorro latindo, até o cachorro ficou maluco aqui, o Tobias tá maluco, enfim. Encerrando o vídeo então, né, rapaziada? Porque não tem mais o que falar, o Corinthians perdeu porque foi prejudicado pela arbitragem. Não acho que fez um grande jogo, como eu disse também. Passou muito por partidas horrorosas, principalmente do Matheus Pereira, do André Ramalho terrível, como sempre, do Alan. Quem entrou também não ajudou nada. Pô, o Diniz ressuscitou hoje o Alex Santana, né? Acho que hoje foi a pior jogo do Diniz nas questões das substituições. Acho que ele substituiu muito mal. Não teve uma substituição muito boa, né? Ele tirou primeiro o Lingard, que tudo bem, cansa meio rápido, mas pô, deixa o cara pelo menos mais uns 10, 15 minutos e tira o Matheus Pereira ou o Alan, que estavam errando tudo. O Matheus Pereira não acertou nada no jogo de hoje, entendeu? Então, assim, e quando ele saiu, o time melhorou. Quando o Matheus Pereira saiu, o time melhorou. Já era jogo pra colocar o Ranieri no meio. Bota ali o Milan na lateral direita. Ah, mas o Milan é isso, é aquilo, não sei o que mais. Hoje o Corinthians perdeu muito por conta do meio campo. Não conseguiu competir ali no meio campo, entendeu, minha gente? Então tem esses pontos, faltou inteligência hoje pro Diniz, sim, faltou inteligência pro Diniz hoje, mas eu não vou falar que a culpa principal do Corinthians ter perdido hoje é do Diniz, ou do Matheus Pereira, ou do Alan, ou do André Ramalho, por mesmo eles tendo errado tudo, porque obviamente tudo foi condicionado logo com a expulsão, que era pra ter sido expulso, a arbitragem tirou, e do pênalti inacreditável. O pênalti é o mais escandaloso possível que o árbitro deu, entendeu? Então assim, gente, não tem muito o que dizer, não tem muito o que correr. Hoje o Corinthians perdeu por conta da arbitragem. Acho que uma das poucas vezes na história do canal que eu falo aqui pra vocês, escancarado, que o Corinthians perdeu por conta da arbitragem, e perdeu por conta da arbitragem mesmo. É isso, é fato, não tem o que dizer, não tenho o que argumentar, tá bom, meus amigos? E é isso, vou deixando vocês por aqui. Obviamente, Dieguinho melhor em campo por ter feito o gol, só por conta disso, só porque fez o gol também, mas porque fora isso, tentou um passe aqui e ali, mas fez o gol, deu uma pontinha de esperança pro torcedor, e assim, hoje, acho que essa pontinha de esperança era o máximo mesmo que a gente ia conseguir, tá bom? Então é isso, minha rapaziada.
Um beijo, um abraço pra todo mundo. Lembrando que meio de semana na quarta-feira tem sim o vídeo pós-jogo no contra o Independente Santa Fé na Libertadores. Se a gente ganhar, já tá classificado para as oitavas aí, com certeza 100% confirmado. Então tomara que ganhe. Acho que a gente tem time pra isso, tem capacidade pra isso, até por conta da fragilidade do Santa Fé. E aí, final de semana é um jogo bem mais chatinho, mas é um jogo que eu acredito que, apesar dos pesares, dá pra ganhar, que é do São Paulo em casa, o clássico, que tem que ganhar, né? Com todo respeito à equipe do São Paulo, mais perdeu jogador por lesão. Hoje tomou empate no último minuto com o falho do goleiro Rafael. Enfim, é isso. Tem que ganhar, é clássico, é em casa, precisa vencer. E obviamente que durante a semana também sai os cortes desse vídeo aqui, por exemplo. Quem sabe não sai mais um corte falando sobre o álbum da Copa, sobre as figurinhas, né? Vou ver se eu consigo comprar mais alguns pacotinhos. E também sai vídeo no modo carreira, não amanhã, mas eu acredito que lá na terça-feira saia o vídeo no modo carreira aí pra vocês. Então não perca, tá bom, meus amigos? É isso. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem bem e vai Corinthians!